Olá, seja bem-vindo a mais esta aula. Eu sou a Prof. Cris, professora de francês aqui do Le Decollage, esse canal onde a gente ensina francês, tendo a aviação como nosso aliado, como nossa aliada. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o que pode gerar turbulência na nossa comunicação a bordo de aeronaves. Ou seja, algumas palavras críticas, seja porque são falsos cognatos, seja porque tem um gênero diferente, é, são elementos que podem colocar aquele grãozinho de areia na nossa comunicação e atrapalhar a mensagem que a gente quer passar. Então, é uma aula bem importante, e bem prática também, bem útil, tá bem? Seja bem-vindo mais uma vez e vamos aprender isso com a gente. Vamos lá. Então, queridos, queridas, algumas palavras que eu trouxe têm muito a ver com a realidade da aviação, outras nem tanto assim, mas são palavras, claro, que fazem parte da vida cotidiana em francês, e por isso eu quis trazer para vocês, tá bem? A primeira palavra em francês é a palavra equipage. Então, quando um brasileiro ou alguém de língua portuguesa escuta essa palavra equipage, o que vem na cabeça? A primeira coisa que vem na cabeça. Quer ver que eu vou adivinhar teu pensamento? Você pensou em equipamento, não é verdade? Então, não é assim, não é isso em francês. Equipage é a tripulação. Olha só, e a gente ainda fica com aquela vontadezinha louca de dizer tripulação, né? Tripulação ou alguma coisa semelhante. Então, nada a ver, tá? Equipage é tripulação. E equipamentos em francês a gente fala équipement, équipement, tá bem? Então, pronto, a partir de hoje, já risca isso aí da tua cabeça, nada de fazer essa relação, que ela não é uma relação de sucesso, ao contrário. Outra coisa que eu trouxe para essa aula também são coisas que eu escuto muito, tá, gente? Então, por mais que não tenha uma relação direta com o tema da aviação, mas são coisas que corriqueiramente meus alunos cometem erros e outras pessoas em geral de língua portuguesa cometem erros, que é a história do como. Então, a gente em português, a gente fala como ao fazer uma pergunta e a gente fala como também na hora de responder. E a gente tende a levar isso, essa mentalidade para o francês, e não é bem assim. Quando você vai fazer uma pergunta, a gente fala comment, exatamente como eu escrevi aqui, ó. Tem essa nasal no final que eu preciso pronunciar. Comment, tá bem? E o cama, aqui, o cama, é quando você vai responder ou quando você vai explicar a maneira de algo, né? Eu faço assim, je fais comme ça, entenderam? Então tem que prestar atenção, porque os alunos em geral usam cama para tudo. E tá errado, tá? Eu não, hoje nessa aula, eu não vou me deter em explicações muito gramaticais. Eu quero muito trazer para vocês essa relação, quando que essa relação entre o português e o francês não é saudável, não é uma relação de sucesso. E também a questão, a levar essa explicação mais para o nível do sentido, porque eu acho que assim a gente consegue memorizar, a gente consegue guardar melhor essa informação, esse aprendizado. Até porque nem todo mundo tem facilidade, assim, isso aqui é um advérbio, isso aqui. Nem todo mundo tem essa facilidade. Então, a gente precisa e a gente quer falar com o maior número possível de pessoas. Então, por isso que hoje eu vou tentar levar as coisas muito para o sentido, tá? Então, é isso. Você foi perguntar como alguma coisa, você fala como. Você precisou falar como, respondendo ou falando sobre a maneira de algo, né? A gente usa aí o como, tá bem? Outra coisa que eu vejo também me incomoda demais as pessoas usarem errado o dama e o madama. Ambos significam senhora, ótimo, mas a utilização é diferente. Então, quando você vai chamar uma senhora ou se dirigir a uma senhora, Madame Martin, s'il vous plaît,
Madame, aí você pergunta o que você precisa, né? Madame, attendez, s'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît. Quando você está se dirigindo à pessoa, quando esse é o sentido, então você fala madame. Quando você está citando essa senhora, seja, sei lá, você está conversando com uma pessoa sobre aquela senhora, você está citando, aí você diz dama. Por exemplo, aquela senhora ali, ela está com dor de cabeça. Cette dame lá, ela mal à la tête. Cette dame, eu estou citando, entenderam? Então, eu me dirijo à pessoa, eu falo madame. Eu cito a senhora, eu falo dama. Entenderam? Muito bem. Outra coisa que também é campeã é a história do de novo. As pessoas querem falar de novo em francês e elas dizem de nouveau. Então, não é à nouveau, tá? Quando você quer falar de novo, novamente, é à nouveau. Então, como nouveau parece com novo, a pessoa acha que também colocando de lá no francês vai dar certo. Não, de nouveau, isso não é francês, tá? Então, é à nouveau, que significa novamente, de novo. Combinado? Essa aqui, bon e bien, meilleur e mieux, eu acho que é campeão das campeões de confusão na cabeça dos brasileiros, das pessoas de língua portuguesa. Nós temos também as nossas regras sobre a utilização de mal com L e mal com U, né? Então, prof. Cris, quando que eu uso bom? Quando você quiser, quando você quiser dar essa característica de bom para essência de coisas ou pessoas, tá? Esse computador é bom, cet ordinateur é bom. Então, eu estou falando ele no que ele é bom, tá? Agora, se eu for falar que ele funciona bem, se eu for falar do funcionamento, do que ele faz, é bien. Il fonctionne bien, il marche bien. Vocês entendem? Então, quando essa característica está ligada à essência, ao que se é, seja objeto, seja uma pessoa, utilizem bom. E se for sobre o que se faz, utilizem bien. Ce pilote est très bon. Eu posso dizer também, il est très fort. Em francês, a gente usa fort quando alguém é muito bom em alguma coisa, assim, por exemplo, tá? Ce pilote, il est très bon. Il est très bon. Muito bem. Agora, se eu for dizer que ele pilota, eu vou dizer que ele pilota bem. É o que ele faz. Vocês entendem? O cantor, ce chanteur, il est très bon. Ce chanteur, il est très bon. Agora, se eu for falar que esse cantor canta bem, o que ele faz, o que eu digo? Ce chanteur chante bien. Ok? E aí, se você quiser valorizar ainda mais, né, que é o que a gente chama de superlativo, se você quiser elevar isso a um grau maior, quando você usa o bom e você quer elevar isso a um grau maior, você usa meilleur. E se for o bien, que você também quer elevar a um grau maior, você vai dizer mieux. Então, o mieux se refere ao que se faz muito bem, e meilleur ao que se é muito bem. Apesar dos dois, tanto meilleur quanto mieux, significarem melhor, mas a utilização de ambos é diferente, tá? As palavras também são diferentes. O sentido é igual, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Guardem essa questão, essa astúcia, essa dica de que bom está ligado ao que se é e bien ao que se faz. E, claro, da mesma forma, o mieux e o meilleur. Mieux está ligado ao que se faz, meilleur está ligado ao que se é. Tá bom? Show de bola. Outra palavrinha, assim, que é un piège, que é uma casca de banana, é parent. Porque a gente vê parent e já pensa em parentes. E não é. Parent significa pais. Os pais. O pai e a mãe são os pais. E parentes é proche.
les proches, mes proches, meus parentes, mes proches. Tá bem? Muito bom. Vamos seguir. Livro em francês é livre. Le livre, o livro, tá? E livre de liberdade é libre. Então tem essa confusão, tá bom? Então, livro não é livre, não é, tá? Livro é livre. E livre o sentido da palavra livre de liberdade em francês é libre. Então, a confusão está entre livre em francês e livre em português, porque é a mesma palavra, né? Então, prestar atenção com essa mudanças e essa diferença, né? Nem mudança, essa diferença é essencial aí. Também eu gostaria de pontuar com vocês o verbo esperar, que é attendre, não é esperer, mas existe também o verbo esperer. Porém, o esperar de esperer significa uma coisa, um tipo de espera. E o esperer de attendre, um outro tipo de espera. Então, quando for uma espera de estou esperando o meu voo, estou esperando a tripulação chegar, estou esperando terminar o embarque. Essa espera é o attendre. J'attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent, tá? O esperar do esperer é um esperar mais ligado ao sentimento de esperança. Eu tenho esperança que em breve a guerra acabe. Então, entende? Então, j'espère que bientôt la guerre va finir, va terminer. Ok? Então, se a tua espera é uma espera mais abstrata, mais ligada realmente ao sentimento de esperança, você vai usar o espérer. Mas a confusão que eu quis colocar aí foi entre attendre e atender, né? Que a escrita parece, então a gente acha que também parece o sentido, mas não. O atender de receber, né? Um recepcionista que atende, isso a gente fala accueillir, tá mais ligada a acolher, tá bem? Entendre também é comumente confundido com entender, mas entendre é ouvir. Cris, mas eu sei que também eu posso usar écouter, não posso? Pode, écouter significa escutar. No português a gente também tem ouvir e escutar, né? Então, mas o entendre, essa escuta mais involuntária. Por exemplo, eu estou aqui, passa um ônibus lá fora, j'entends le bruit. Eu ouço o barulho do ônibus que está passando lá fora. Não necessariamente eu escolhi escutar. É uma escuta mais involuntária, o entendre, tá? Enquanto que o entender, assim, a palavra entender, eu te entendo, é o comprendre, tá? Compreender, je te comprends, je te comprends. Pousser e tirer. Eu acho que se você está no pernoite, isso pode ser muito útil, porque a gente sempre encontra nas portas de lojas, restaurantes, shoppings, né? Pousser, tirer. E aí, às vezes, a gente acha que a gente meio que confunde. Então, pousser geralmente é confundido com puxar, mas pousser é empurrar, enquanto que puxar, em francês, é tirer. Tá? Então, se você vê escrito lá, pousser, você empurra. Se na porta está escrito tirer, você puxa. Puxa, tá bem? Ah, Jesus, vamos lá. Crachá. Crachá em francês é badja, badja. Mas existe o verbo cracher, que é cuspir. Então, se você confunde essas duas palavras, pode ser bem constrangedor. Eu acho impressionante a capacidade que a gente tem de pegar a palavra em português, tirar a terminação, colocar seja o som de E
Seja o som de e já vira francês. Porque a maioria dos verbos em francês terminam com esse som, e de você. E aí a gente sai botando isso em tudo, né? Às vezes até que a gente faz um gol, mas muitas vezes bate na trave e às vezes assim é um chute totalmente fora, tipo assim, gafe, mico mesmo. Então, eu acho que o crachê e crachá é bola fora, tá? Academia, às vezes você gosta de ir para academia também. Eu não sei como cada um se organiza no pernoite e tal, mas algumas pessoas vão para fazer esporte, né? Enquanto estão no pernoite. Mas, de repente, se você está na França e está procurando um lugar para você se exercitar, não fale academia, porque academia é universidade. Se você procura uma academia para se exercitar, você vai falar em salle de sport. Je cherche une salle de sport. Estou procurando uma academia, sala de esporte, salle de sport. Tá bem? E você está lá fazendo o serviço de bordo, né? Sempre perguntando de sucre, né? Açúcar ou adoçante? Eu tenho certeza que essa é aquela frase que não falta no teu dia a dia. Açúcar ou adoçante? Açúcar ou adoçante? Então, aí você vê um trem chamado adoucisson e já pensa que é adoçante. Mas não é, é amaciante. Amaciante. O adoçante é edulcorant. Edulcorant. Então, a palavra até é difícil de pronunciar. Eu sugiro que você dê uma treinada. Edulcorant. Edulcorant. D'accord? Aí você vai perguntar açúcar ou adoçante, né? Voulez-vous du sucre ou de l'edulcorant? Ó, gente, que eu falei treinar, olha só. Essayer. A gente, quando vê essayer, já pensa em, ou você vai pensar em ensaiar, ou você vai pensar em ensinar, né? Pois é. Mas essayer pode significar algumas coisas. Vamos lá. Essayer pode significar tentar. Então, se eu digo assim, je vais essayer, eu estou dizendo que eu vou tentar. Mas essayer em francês também pode significar experimentar. Quando, por exemplo, você vai numa loja e quer experimentar uma roupa na França, aí você vai dizer para a vendedora, je voudrais essayer celle-là. Eu gostaria de experimentar esta aqui. Entenderam? Je voudrais essayer cette chemise. Eu gostaria de experimentar essa camisa. Je voudrais essayer ce manteau. Eu gostaria de experimentar esse casaco. Inclusive, o provador, né? Que a gente chama em português, se não me falha a memória, no francês é cabine d'essayage. Cabine d'essayage. Cabine de ensaio, a gente pensaria, mas é cabine de se experimentar as roupas, entenderam? Então também tem essa diferença. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu parei no adoucisson. Outra coisa é o râler. Gente, râler é reclamar, é lamentar, tá? Aquela pessoa que fica ali reclamando, se lamentando da vida, elle râle, elle râle. Inclusive os franceses têm um pouco essa fama. Un peuple qui râle beaucoup, um povo que está sempre reclamando. Eles têm essa fama. E aí a gente vê râler, já pensa em ralar, mas não é, é râper, ralar, tipo queijo ralado, entenderam? De fromage râpé, tá bem? Outra coisa é envier e enviar. A gente gosta de fazer essa associação, ela não é uma associação de sucesso. Vai ser bola fora. Envier, gente, inclusive os franceses usam muito, é desejar. Em alguns casos, em algumas frases, pode até ter sentido de invejar, mas em geral é desejar. Por exemplo, j'ai envie de voyager. J'ai envie de voyager. Estou com vontade de viajar. J'ai envie de manger un gâteau au chocolat. J'ai envie de manger un gâteau au chocolat. Estou com vontade de comer um bolo de chocolate, tá? E o enviar em francês é envoyer. Envoyer. Je vais vous envoyer un mail.
Eu vou vos enviar um e-mail. Envoyer, tá? Diferença de prenom e nom existe, tá? Existe. Então, prenom, no meu caso, é Cristiane. Nom, que é a mesma coisa de nom de família, é o sobrenome. Nom de família é o sobrenome. Então, prestar atenção. Se alguém te diz quel est votre nom, ela quer saber teu sobrenome, tá? Se te perguntam quel est votre prénom, então é o teu primeiro nome. Prenom, prenome, né? Tá? Ou você também, se você está perguntando, precisa saber o nome de um cliente, você pode perguntar, monsieur, madame, quel est votre prénom? Quel est votre nom? Se você precisar do sobrenome, mas você também pode perguntar, claro, como vous appelez, monsieur, madame, não tem problema algum. Aí eu coloquei também algumas palavrinhas aqui que às vezes podem fazer parte do teu dia a dia e que tem um gênero diferente. Por exemplo, a poltrona é feminino em português, em francês é masculino. Le siège. Le siège. A decolagem, feminino no português, no francês masculino. Le décollage. Le décollage. A fuselagem, le fuselage. Le fuselage. Em geral, as palavras terminadas por age são masculinas, tá? Aí a palavra le vol também é muito interessante. Le vol pode significar o voo ou o roubo. Depende do contexto, mas é exatamente igual a pronúncia, é exatamente igual à escrita. Então, realmente, tem que prestar atenção no contexto. É igual voler. Voler pode significar voar ou roubar. Então, muito cuidado com essas duas palavras. Pode dar algum tipo de confusão aí, tá? Na tua vida. Então, presta atenção. Vocês que estão sempre falando de voar, de voo, prestar atenção para não ter esse problema, porque é exatamente igual. Então, observem bem o contexto. Apesar de que eu acredito que na maioria das vezes, sempre que você escutar le vol ou voler, você vai estar dentro de um contexto de aviação. Então, com certeza, é nesse sentido, né? É isso, gente. Estou muito feliz de ter gravado essa aula. Espero que ela seja útil para você. Se sim, ela pode ser útil para outras pessoas. Então, se inscreve, compartilha, que a gente vai ficar muito feliz. Em todos aqueles N grupos que você tem de comissários por aí, de N companhias diferentes, a gente vai ficar muito feliz de poder ajudar outras pessoas com essas astuces, com essas dicas em francês, tá bom? Para diminuir os perrengues da vida. Então é isso. Deixa o teu gostei aí pra gente. Segue a gente nas nossas redes sociais. A gente está cotidianamente colocando conteúdos interessantes para você que é da aviação ou, assim como eu, é um amante da aviação. Tá bom? Bisu da Prof. Cris e a gente se vê na próxima aula.